Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos. Se você não me conhece, eu sou André Otávio Assis Muniz e esse aqui é o canal Transcendência. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e não esquece de deixar o seu like para ajudar a tornar o canal mais conhecido. E se você quer ter acesso aos vídeos exclusivos, toque no botão Seja Membro e escolha o seu plano. Aqui na descrição deste vídeo você encontrará os links para conhecer os meus livros e um pouco mais sobre o meu trabalho. Neste vídeo nós vamos tratar sobre um tema que incomoda muita gente, né, mas que muita gente não sabe como abordar, como falar a respeito ou como resolver. Então o tema é a grosseria, a descortesia e a falta de boas maneiras de alguns maçons. Infelizmente, essa grosseria, essa descortesia, muitas vezes acaba se espalhando até para o ambiente da loja, criando um clima insuportável para quem não partilha destes modos. Então vamos começar definindo e delimitando bem o problema. Nós vivemos em uma época em que as pessoas perderam muito do seu senso de gentileza, de cortesia, de bons modos. Isso é o reflexo da falta de respeito para consigo mesmo e para com o próximo. A gentileza, de fato, é o primeiro grau da caridade, né? Tratar as pessoas com respeito, com dignidade, com boas maneiras é um modo de demonstrar compostura, ou seja, comedimento, sobriedade, educação. Uma pessoa que não demonstra respeito para com o próximo não é uma pessoa que deve ser levada a sério. Infelizmente, esse problema, que é geral na sociedade atual, infiltrou-se na maçonaria e tomou novos matizes característicos no interior das lojas e das potências. Já assistimos, com grande tristeza, a conversas que deveriam ser causa de vergonha entre maçons. Então, falar de intimidades, contar sobre as infidelidades que comete com a esposa, dizer vulgaridades, mostrar imagens pornográficas, tratar os irmãos aos palavrões, apresentar-se em loja fedendo a sovaco, com o hálito de quem comeu patê de urubu, soltar gases intestinais durante a sessão, ou dentro do templo, arrotar alto no ágape, falar de boca cheia, mastigar de boca aberta, comer como um animal irracional destrinchando a presa, embebedar-se, e tornar-se inconveniente, etc., são atitudes desprezíveis, baixas, típicas da ralé, que deveriam passar longe, muito longe dos ambientes maçônicos. A maçonaria deveria ser um local para que pessoas de alto nível se encontrassem e se ajudassem mutuamente a elevarem-se. E eu devo deixar aqui bem claro que quando eu digo alto nível, eu não estou falando em saldo de conta bancária, nem em profissões altamente bem remuneradas, mas sim de nível moral, cultural, educacional, intelectual, espiritual. A maçonaria ela não deveria acolher pessoas que não sabem sequer seguir as mais mínimas e elementares noções de decência. E a coisa torna-se ainda pior quando o indivíduo de baixo nível galga graus ou recebe cargos. Então, junta à sua baixeza uma arrogância imbecil para com aqueles que ele vê como seus inferiores, entre aspas. Eu conheci a pessoas que, tendo sido investidas em cargos de grão-mestrado, por exemplo, se tornaram verdadeiramente intratáveis. Então o problema não é o cargo que subiu a cabeça, como as pessoas dizem, mas sim a falta de educação, de cultura, de bons modos e de refinamento intelectual. E há outros também que acham que os aprendizes e companheiros devem ser tratados como
criancinhas de 5 anos, né? Eles esquecem que os aprendizes e os companheiros são adultos, né? Que se associaram à maçonaria de livre e espontânea vontade, que pagam as suas mensalidades e as demais taxas, né? Como todos os outros, e que, portanto, merecem os mesmos direitos associativos que todos os demais. As lojas precisam dos aprendizes, né? São os aprendizes que garantem a continuidade, né, o futuro das lojas. As lojas, elas têm, portanto, a sua base, seu fundamento nos aprendizes, né? É claro que os aprendizes e os companheiros, eles estão em uma fase de aprendizagem e de treinamento mais intensos, mas isso não quer dizer que sejam pessoas, né, incapazes de tomar decisões ou de ajudar a loja em suas questões administrativas e logísticas, né? A formação iniciática dos aprendizes e dos companheiros não deve ser confundida com seus direitos associativos de membro ativo, né? Em questões referentes às finanças da loja, ao local de reunião, aos bens móveis e imóveis, etc., todos os associados têm o direito de votar e de dar opinião. O aprendiz, ele não é um pagante mudo, né? Não é um saco de pancadas, não é um maçom de segunda categoria ou algo do tipo. Não ter experiência maçônica e não ter conhecimento maçônico não é o mesmo que não ter conhecimento financeiro, administrativo ou não ter direitos associativos assegurados, né? E a maçonaria também não é um grupinho de adolescentes, né, que se compraz em dar trotes, em rir às custas de quem entra, né, fazer palhaçadas que não estão previstas nos rituais, né, e outras coisas do tipo. Essas grosserias, né, esses trotes, etc., elas afastam pessoas sérias, né, e inclusive podem dar motivos para denúncias junto da justiça, né, por constrangimento ilegal, por injúria, por agressão e até por tortura, né? A maçonaria, ela perdeu muito e continua perdendo com esse tipo de mentalidade chucra, né? As lojas, elas deveriam ser ambientes de alto nível, com pessoas educadas, que sabem conviver com bons modos, com decência, né, tratando aos demais com deferência e sem que vulgaridades, mentiras, fofocas e outras baixezas se infiltrassem. Há pessoas que acreditam que a frequência às lojas é o fundamental para se fazer maçonaria, mesmo que essa frequência seja uma perda de tempo, onde pessoas se reúnem sem objetivos claros para ler mal a um script repetitivo e depois comer como animais irracionais e dizer imbecilidades, né? Fazer maçonaria é transformar as próprias atitudes e pensamentos de acordo com os ensinamentos autênticos da ordem. A loja não é um fim em si mesma, né? Mas sim um instrumento para a transformação do maçom. Se a loja não cumpre seu objetivo, se torna um ambiente que, em vez de ser um auxílio, é um obstáculo, um prejuízo no caminho do iniciado, né? Há maçons que vão a muitas lojas durante a semana, né? Além daquela a qual eles são filiados, visitam muitas outras. No entanto, essa elevada frequência em termos de transformação pessoal, de melhora intelectual, de atualização das virtudes maçônicas na própria vida, não representa nada, né? O sujeito apenas se ausenta da convivência familiar para dizer vulgaridades em lojas diferentes, para conhecer gente e para repetir mecanicamente os mesmos atos ritualísticos aos quais ele não entende, né? O maçom simbólico, ou seja, aquele que é feito na loja simbólica, o maçom virtual, nunca se transformará em maçom real se acreditar que a maçonaria real é feita na loja simbólica, né? A maçonaria real é feita 24 horas por dia, através das atitudes, dos pensamentos, do modo de vida e do quanto o indivíduo tornou real o conjunto de ensinamentos
que recebeu na loja simbólica. A verdadeira loja é todo o universo, né? Por isso que nas lojas estão representados os astros, as estrelas e as regiões cardeais, né? Ou será que você acredita que o Sol e a Lua pintados no teto da loja são o Sol e a Lua reais? Um sujeito que não tem a mínima educação, que acha que os outros são inferiores a ele por não serem maçons ou por terem menos graus, que vive dizendo grosserias aos outros, né? Tratando os aprendizes com desdém, se embebedando em público, sendo rude com os irmãos, cobrando mensalidades diante dos outros, com função de constranger, né? Que gosta de ostentar os seus bens, de dizer que é rico, que é importante, que é isso, que é aquilo, né? Que não respeita a própria esposa. Esse sujeito, ele é iniciado no quê? Né? Na arte da baixaria? Qual é a vantagem que um indivíduo desse tem em frequentar uma loja diariamente ou em frequentar várias lojas durante a semana? Né? Só se for para rebaixar o nível das lojas ou para confraternizar com outras pessoas de igual baixo nível. Disso tudo que nós falamos aqui, nós podemos tirar algumas conclusões e também dar algumas orientações para aqueles que consideram que nossas palavras têm algum sentido. Uma pessoa com refinamento interior, ou seja, uma pessoa que se importa de fato com a sua vida espiritual, ela procura ter caridade para com os outros, e essa caridade ela começa com respeito e com boas maneiras, né? Não se trata de simular boas maneiras apenas para com aquelas pessoas que podem nos oferecer alguma vantagem, enquanto se trata aos demais com grosseria e desprezo, né? Não se trata disso, se trata ao contrário, de ter legítimo respeito para com todas as pessoas, né? E tratá-las com a educação e as boas maneiras devidas, né? Se eu trato ao irmão que é grão-mestre com cortesia, a mesma cortesia eu devo ao irmão aprendiz ou ao não-maçom que guarda os carros na porta do templo, ao entregador de pizza, né? Ao jardineiro de casa, ao jardineiro do prédio onde eu moro, ao porteiro, ao prestador de serviço, enfim, a todas as pessoas, né? Um maçom, ele deve tratar ao não-maçom com a mesma educação, respeito e consideração com que ele trata ao maçom, né? Quando eu queria ser maçom, quando eu ainda não era maçom, né, eu fui destratado por vários maçons muitas vezes, né, aos quais eu pedi que me indicassem para a maçonaria. Eu era interessado na maçonaria, não conhecia muitos maçons, e os poucos que eu conhecia eu pedi que me indicassem. E muitos deles foram grosseiros comigo, né? Eles eram arrogantes, grosseiros, né? E depois, ao entrar para a maçonaria, eu descobri que essas pessoas eram, na verdade, péssimos maçons, né? Mas que se esforçavam para dar a impressão de serem muito importantes para os de fora. Então, se um não-maçom interessado em entrar na maçonaria, ele procura um maçom, o maçom, ele deve felicitar a esse não-maçom pelo seu interesse, né? Deve conversar com respeito, com educação com essa pessoa, né? Deve procurar esclarecer as suas dúvidas, se aproximar, e se for uma pessoa que tiver o perfil e for uma boa pessoa, esse maçom deve ajudar esse interessado a ingressar na ordem, com toda a solicitude, com todo o respeito, né? Ele não deve tratar o interessado com grosseria, com desrespeito, não deve rir, né, dele, não deve ficar simulando segredinhos, ou dizer que é muito difícil entrar, ou coisas do gênero. E os aprendizes, da mesma forma, eles devem aprender a respeitar, sim, mas também devem exigir o devido respeito, né, nas lojas. Os mestres da loja, eles não têm o direito de tratar os aprendizes com grosseria, com desdém, né, ou de qualquer maneira. Os aprendizes pagam mensalidade,
pagam as taxas como todos os outros e devem ser tratados com o mesmo respeito e o mesmo direito associativo dos demais. Então, dar bronquinhas constrangedoras em público, fazer sermões ou grosserias com o aprendiz, etc., ou tirar sarro do aprendiz porque ele não sabe determinada coisa, essas atitudes são atitudes desprezíveis, atitudes que denotam um certo sadismo por parte de quem faz, né? O membro de uma loja maçônica, ele não é empregado da loja, ele é membro, né? Ele não tem deveres de subordinação empregatícia, né? Mas a sua subordinação é voluntária e ele pede em troca respeito por parte dos outros membros e instrução, né? A loja recebe a cotização do aprendiz, não é a patroa dele, ela não paga salário para ele, né? Não existe um contrato de subordinação. E mesmo que existisse, respeito e educação são devidos a todas as relações humanas, né? Então, o maçom, ele deve ser comedido, ele deve ter compostura, ele deve ter discrição e educação em tudo o que faz, né? Deve ensinar mais pelo exemplo do que pela palavra. Então, falar alto, berrar como um botequineiro, né, no ágape, fazer chacotas dos irmãos, falar vulgaridades, indecências, baixarias, se embebedar, né, lançar indiretas, fazer chacotinha e etc., são atitudes dos quais o maçom deve correr léguas, né? Então não adianta nada se dizer defensor da família, da moral e etc., e ser adúltero, né? Exibir pornografia, ser caluniador, ser fofoqueiro, ser mentiroso, se apresentar bêbado, né? Ser conspirador, tentar ficar conspirando para conseguir poderzinho, etc. Então, se você diz que é contra a corrupção, mas é imoral, na verdade você é um hipócrita, né? E os hipócritas, eles são inimigos da verdadeira maçonaria, né? Então não adianta nada ser grau 33, chefe de rito, grão-mestre, grande secretário, adjunto, inspetor, delegado ou não sei mais o que, se você não sabe nem ter boas maneiras e tratar os demais com o devido respeito e com a devida educação, né? Todos esses graus, aventais, colares, medalhas, etc., não passam de fantasia, de enfeites para encobrir a sua feiura interior. Enfim, espero que a minha mensagem chegue aos ouvidos das boas pessoas, que essa semente caia em terreno fértil e que isso de fato ajude a melhorar o clima das lojas, melhorar a relação entre os irmãos e também para que sirva como um tipo de exame de consciência para aqueles irmãos que infelizmente acham que têm o direito, né, de ser grosseiros e vulgares, etc, etc, etc. Bom, obrigado por ter me assistido até aqui e até o nosso próximo vídeo.